Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast, agora patrocinado pela Vacinar, que está cuidando de Manaus. Tem que viver o esporte, a gente tem que ser amigo, tem que se ajudar e fazer com que o esporte cresça no Amazonas. Né? Isso é importante até porque essa união levou ao esporte, a corrida principalmente, a chegar ao nível que chegou, cresceu muito. Quando você imagina, lembra, né, das corridas há 10 anos atrás, que era meia dúzia de gato pingado ali, sim, não tinha organização, não tinha nada. E hoje nós temos até uma maratona aqui, né? Turma, podcast hoje, um podcast especial, que é para ensinar vocês quem quer correr para emagrecer. Esse é o podcast número 53, então 53 vezes eu sentei aqui para trazer amigos, parceiros para a gente falar. Hoje também não vai ser diferente. Queria dizer para vocês que quem não se inscreveu, por favor, se inscreva. Você que está com dor de cabeça, sabe por que você está com dor de cabeça? Porque você ainda não se inscreveu no canal. Porque aqui no canal vai ter pessoas que vão estar falando sobre como tratar essa dor de cabeça. Você quer emagrecer? Sabe por que ainda não emagreceu? Porque você ainda não se inscreveu, ainda não ouviu a Rafa falar. Então, você não pode perder, se inscreva, passe. É importante para a gente porque esse canal, o YouTube, para ele poder entregar para mais pessoas, você tem que fazer a sua parte. Por favor, faça ela agora e depois você volte para assistir todo o nosso episódio do podcast. Mais uma coisa, vai aparecer o QR Code aqui da Vacinar, então bata lá no QR Code, entre em contato, você que precisa botar em dia o calendário vacinal do seu filho ou você que vai viajar e que precisa agora viajar para o exterior, tem algumas vacinas que eles vão te ajudar e vão dizer o que vocês vão precisar. Como sempre, primeiro as mulheres, eu trouxe aqui uma grande amiga, Rafaela Cabral, que ela é nutricionista esportiva, colunista da CBN junto comigo e, cara, é uma triatleta e recentemente eu trouxe... Pessoal, olha, não é de graça não, tá? Essa daqui é a camisa mais cara que eu tenho. Cara, eu tive que pagar 2 anos de assessoria, alimentação, suplementação, passagem de ida de volta. Essa daqui é a camisa do Finisher, do Ironman de Floripa desse ano. Quer dizer, só pode ganhar essa camisa quem terminou o Ironman 70.3. Essa trouxe até a medalhinha aqui. A Rafa, Rafa, era pra tu ter trazido a tua, né, cara? Essa daqui é a medalha já de finalista também. E bom dia, Rafa, já falei demais. Por favor, se apresente. Bom dia, Jefferson. É um prazer, né? Vim falar um pouco de alimentação, falar um pouco de esporte, de corrida, que nós somos apaixonados. A gente estava até conversando sobre isso, que é um assunto que para a gente não é trabalho, é prazer falar, né, sobre corrida, o quanto é gostoso e o quanto mudou a vida de cada um de nós aqui. Sim. Não, interessante agora que eu lembrei também, Rafa, na corrida, na última maratona de Manaus, eu e a Rafa foi lá, a Rafa falou, Jefferson, só tem um que vai passar nesse perrengue junto comigo. A gente foi lá palestrar para o pessoal, falar também sobre todos os cuidados que tinham que ter. E eu acho que o mais interessante, Rafa, que o pessoal achou lá, porque assim, a gente não foi falar a teoria, que a gente tem toda a teoria. Cara, a gente foi falar o seguinte, bicho, vamos lá, na verdade, vamos valendo. Vai dormir cedo, vai tomar água, vai comer aquela... São as nossas experiências, aquele né? Carboidrato. Porque a teoria todo mundo tem, tu lê ali, tu baixa na internet alguma coisa. Mas você falar a tua vivência, o que tu passou, né, a tua prática é diferente, né? Não, e é interessante porque toda vez que você vai falar, como é que você vai para um nutricionista ou você vai para um coach, se o cara não faz, se o cara não passa. Então, assim, uma coisa a gente falar na teoria, outra falar assim, olha, vou te dizer a verdade, o perrengue é esse. A verdade é essa, não é isso? Mas você sabe, quando eu fui fazer nutrição esportiva, a primeira coisa que o meu primeiro professor se apresentou, e aí ele falou assim, quem faz esporte aqui? Aí alguns levantaram, quem não faz pode ir embora. Não tem o que fazer aqui. Você só pode trabalhar com isso se você viver isso, né? Se você conhecer isso. Como é que você vai entender o teu paciente se você não vive aquilo, né? Sim, com certeza. Outro daqui, Thiago Aguiar também, o outro convidado. O Thiago, ele é coach, né, de corrida e de triatlon da Corre, tá com a camisa dele da Corre. Eu ainda esperei, Rafa, que eu ia ganhar hoje uma camisa da Corre, mas eu trouxe. Não. Porque eu falei assim, cara, não é você. Não, porque assim, toda terça e quinta-feira, quando eu tô correndo lá no passeio do Mindu, tá lá o Thiagão, a gente passando, grandes amigos meus são da Corre.
E é uma parceria legal, cara, porque outra coisa que é bacana aqui em Manaus é que, assim, não existe briga entre assessorias. Cara, somos todo mundo amigo. Tá todo mundo ali, o motivo é um só. Quando o Thiago me vê fazendo besteira, ele me corrige. É o que eu costumo dizer, a nossa maior assessoria tem que ser o esporte. Né? Parar com esse negócio de... Mas não existe briga, né? Mas a nossa maior assessoria tem que ser o esporte. Tem que viver o esporte, a gente tem que ser amigo, tem que se ajudar e fazer com que o esporte cresça no Amazonas. Né? Isso é importante até porque essa união levou ao esporte, a corrida principalmente, a chegar ao nível que chegou, cresceu muito. Quando você imagina, lembra, né, das corridas há 10 anos atrás, que era meia dúzia de gato pingado ali, Sim. Não tinha organização, não tinha nada. E hoje nós temos até uma maratona aqui, né? E importante falar, não sei se vocês sabem desses números, mas Manaus era a segunda capital do Brasil, só depois de São Paulo, com o maior número de corridas de rua. A gente só perdia para São Paulo, cara. Olha que coisa bacana, né? Exatamente. E assim, e o assunto hoje exatamente, a gente está falando sobre você que está nos assistindo, que já decidiu que agora em janeiro você vai realmente perder peso e você vai correr para perder peso. Então, assim, é importante vocês terem a noção da responsabilidade com o seu corpo para vocês começarem a trazer para frente. Rafa, você me falou uma coisa que é importante antes da gente começar, que você falou o seguinte, cara, o importante é não deixar para amanhã. Trabalhe um pouquinho isso daí. Porque as pessoas me perguntam assim, sempre a segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta, é o Dia Internacional de começar a atividade física. E eu falo, por que não vai amanhã? Né? Não espera a segunda, não. Num caminho, às vezes, de uma terça para uma segunda seguinte, pode acontecer várias coisas. Então, vai amanhã, levanta e vai, sabe? Não espera. Eu acho que as coisas têm que acontecer na hora que dá o start. Porque senão você acaba se perdendo no meio do caminho. Então eu falo, por que segunda-feira? Começa já, agora. O Thiago fala a mesma coisa. Sabe o que acontece muito? As pessoas entram em contato assim, com a Corre, né, no nosso WhatsApp corporativo lá. Thiago, eu queria começar a treinar. Mas eu vou primeiro começar a dar uma caminhadinha ali no Mindu, para ver se eu fico um pouco melhor. E aí eu começo. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aula experimental, você já começa. Então, assim, o importante é dar o start, aquele estalo inicial e começar. Mas isso acontece também comigo, né? Não, Rafa, eu quero uma consulta, mas primeiro eu vou perder peso, e depois eu vou aí. Então, o que você vem fazer aqui depois? Ô, Thiago, você já aconteceu isso? Que às vezes as pessoas acham que vê a gente correndo nas corridas de rua, e eu acho interessante que às vezes as pessoas acham que o patamar é muito alto, eles acham que a gente já começou desse jeito, sim, e falam assim, não, eu vou melhorar para entrar. Eu falo assim, se você melhorar, não entra não, você já sabe. Já sabe, e a corrida é o esporte mais democrático que existe, né? Você não precisa de uma academia, não precisa de uma estrutura muito avançada, colocou o tênis e força de vontade para começar. Então hoje, na Corre, nós temos 146 atletas, né, ativos lá na nossa plataforma. Nós temos desde a caminhada até a corrida de performance. E temos um atleta de 13 anos e temos um de 62. Então, vê a magnitude do que é a corrida, né? Do que ela pode abranger. Para vocês dois a pergunta, as metas, eu imagino que assim, quem está nos assistindo já botaram metas, espero, né? Porque tem pessoas que não botam, mas já botaram metas para esse ano e a meta esse ano, vou emagrecer correndo. O que você fala sempre, Rafa, para os teus pacientes sobre metas? Eu sempre começo até... eu falo para eles, não entendam isso como não está incentivando, mas usa o emagrecimento como consequência. Usa a corrida como um objetivo, como um esporte, como uma válvula de escape, ainda mais hoje que a gente se estressa muito no trabalho. Para mim, eu falo assim, eu não medito, eu corro. Porque na corrida eu libero toda ansiedade, toda tensão. Para mim, ela é prazerosa como esporte e também como relaxamento, é minha válvula de escape. Então, eu falo para eles, usem a corrida, a caminhada, como uma qualidade de vida e vai vir o emagrecimento, é consequência disso. Você não pode pensar, eu tenho que correr para emagrecer. Não, eu vou correr e aí eu vou emagrecer. Isso vai acontecer, não tem como. Eu costumo dizer para os meus atletas, Jeff, que assim, você tem que curtir o processo. Né? Aquela prova que você colocou como meta ou emagrecimento é apenas consequência do processo que você passou. Né? De você curtir, você acordar disposto ou não, né, a correr, porque nem sempre a gente está disposto, mas tem que ter aquela disciplina para ir. Né? Então, é muito importante que você
tem essa metas realistas, né? Muito importante que ela seja realista. Vamos supor, a Rafa trabalha muito com emagrecimento, ela é nutricionista, aí chega um atleta lá, quero emagrecer 10 quilos. Mas por que não vai de 1 por 1? Eu mando cortar uma perna. Quero perder 10 quilos em uma semana, corta a perna. Não dá, né? Assim, tem que ser metas realistas, né? Tanto dentro da corrida, quero fazer uma maratona, por que não faz os 5 quilômetros primeiro? Sim. Né? Então, primeiro, a pessoa tem que aprender a caminhar, né? Porque tem gente que chega lá com a gente que mal consegue andar, né? Que não tem condicionamento físico para isso. Você sabe uma coisa que eu até agradeço hoje em dia? O Inácio Mota foi o meu personal na academia. Eu lembro muito bem, com 120 quilos, eu falei assim, cara, eu vou correr. Ele falou assim, não, tu não vai correr. Eu falei, não, eu vou correr. Ele falou, não, agora não. Por quê? Porque com 120 quilos, cara, o meu joelho ia estourar. Exatamente. Então, assim, o acordo que ele fez comigo foi assim, eu vou te ajudar. E exatamente, foram metas, a gente foi fazendo metas. Metas curtas. Isso é ótimo. Até um momento que ele falou assim, sobe agora na esteira, porque, ao invés de caminhar, eu vou começar a fazer um treino. E eu acho maravilhoso, porque assim, é um marco. Eu juro que eu trouxe a medalha do Ironman porque foi a mais importante até então. Mas se eu for pensar, a mais importante eu não encontrei. Foi a primeira. Foi os 5 a primeira. É o empoderamento dos que eu primeiros fiz, 5 quilômetros. Os 5 quilômetros que eu fiz na Corrida dos Advogados, junto com o Aguinaldo, que é um cara, é meu amigão, ele já esteve aqui no podcast parceiro, que eu tava perdendo peso. Eu juro pra vocês que eu tava no quilômetro 4, olhei pra ele e falei assim, eu vou parar. Aí ele falou assim, não vai. Você não vai. Você vai terminar essa corrida aqui. Não, mas eu vou caminhar. Você não vai caminhar. Você está preparado, você vai. Então, psicologicamente, tem uma pessoa ali do meu lado, e é isso que eu acho interessante a gente ter. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, de você ter uma assessoria, você ter uma nutricionista esportiva, porque assim, você tem metas, mas você não está sozinho. A sensação que eu tinha ali, eu tinha literalmente o Aguinaldo do meu lado, pegando no meu braço e falando assim, esquece, você não... desistir não é uma opção. E trouxe até o final, até a primeira medalha. Eu tenho um caso interessante dentro da Corre, de uma ex-atleta minha, hoje ela mora em Santa Catarina, né? Uma super amiga. Ela morava lá no Mindu, naqueles prédios lá em frente, atravessou a rua e falou comigo, Thiago, queria começar a treinar. Eu falei, tá, mas qual é o teu objetivo? Não, só queria cuidar da minha filha. Que eu tô no apartamento, a filha começa a correr pelo apartamento e ela não conseguia acompanhar, ela cansava. O resultado disso, ela já treina há 3 anos e hoje ela é maratonista. Né? Nos encontramos esse ano na Up Hill Marathon, lá em Santa Catarina. Né? Ela fez uma prova duríssima, subindo a serra. Né? Eu desisti. E ela começou com o objetivo de cuidar da filha. Né? Então, porque foi uma meta palpável. E ela foi vendo que podia mais, e hoje ela... né, uma grande corredora. Mas isso eu sempre falo, Jefferson, assim, as pessoas quando começam a falar, mas eu acho que eu nunca vou conseguir, fulana faz uma maratona. Eu sabe qual é a diferença dela pra gente? É que ela treina. Você vai conseguir, se você mantiver tua rotina de treino, você vai chegar lá. Não importa, você pode não ser o primeiro, tá entendendo? Porque tu sabe que as pessoas perguntam muito, você ganha o quê, né? Eu não ganho, eu pago pra fazer, né? Tu chegou em que lugar? 40º, 100º, não sei o quê. Aí eu falo, mas é gostoso, faria tudo de novo, dói, mas a gente gosta de fazer. Mas é essa satisfação pessoal. Né? A corrida, pra gente não importa só estar no pódio, porque isso é distante para mim, para o Thiago não, mas isso é bem distante para mim, né? Mas é uma satisfação pessoal, de melhora, melhorei meu tempo. Eu acho que a disputa é pessoal, de você saber da tua evolução, de como você está melhorando, quanto você está evoluindo. Mas sabe o que eu achei interessante? Lembra que a gente foi, a maratona que teve de Manaus, tinha uma corrida de 10 quilômetros, quem quisesse fazia 10 só. E eu tava fora de forma, não tava treinando, mas só aquela fase de manutenção. Quando você não tem uma prova mesmo, um endpoint, você fica naquela. Cara, eu tava acima do peso, não tava treinando direito, e foi fazer. Só que a gente que já tá acostumado com exercício, o que eu fiz? Eu fui correr os 10 quilômetros, mas assim, eu fui na minha velocidade, do meu jeito. O meu interesse, primeiro, era estar com os amigos, que aquilo, quem não conhece, quem nunca correu, corra. O ambiente, cara. Então, assim, tá com os amigos, corri muito lento. Na minha cabeça, tinha a subida, tinham 2 ladeiras que eu sabia, olha, é que nem a passagem da Bíblia. 1000 cairão à sua direita na primeira subida, 2000 na segunda subida.
E eu continuei e terminei os 10. A gente até se encontrou no final. Eu encontrei com o Thiago, tava lá com a turma da Corre, batendo papo ali no final. Cara, mas a endorfina, a alegria, né? De estar num ambiente saudável, cara, saudável. Mas isso que é gostoso para quem quer começar. Eu falei até ainda agora, dói, gente. Os primeiros 3 quilômetros dói para todo mundo. Né? O corpo está enferrujado, dói, mas depois é gostoso. E é interessante essa questão da convivência dos amigos, porque às vezes a pessoa nem quer treinar, mas ele lembra, pô, vou lá com a galera, pô. Sim. Aí ele acorda, ele tem uma motivação para acordar, né, e treinar. Mas não é nem o treino, é porque ele vai estar lá com a galera, ele vai se divertir e vai ter a resenha depois da corrida. Thiago, uma coisa interessante, cara. O quanto o ambiente ele é favorável. Eu ouvi um cara falando no dia seguinte, se você trabalha num local onde tem várias garrafas d'água e bebedouro fácil, você vai começar a beber mais água. Se você trabalha num local que tem um monte de Coca-Cola, você vai beber mais Coca-Cola. Então, o ambiente, o que eu acho muito legal, cara, de vocês da Corre, é exatamente isso. Os meus amigos, Antônio Marcos, a Tati que tá lá, cara, terminou, cara, é uma fraternidade. Eu tô ali, tu já passa e fala, vem cá, tem água, cara, tu não tá bem não, come alguma coisa aqui. E cara, aquilo inspira as pessoas. É o que você falou, às vezes a pessoa não tá nem muito afim de correr, mas o cara fala, putz, cara, mas eu vou bater papo. Só que quando ele vai querer bater papo, ele fala assim, bate papo, mas corre, vamos. Não é isso o ambiente, cara? É o que eu falo para todo mundo, assim, a Corre recebe para fazer o teu planejamento. Aquele treino que tem ali no Mindu é para os amigos. Quem quiser chegar, chega. Né? Às vezes tá passando gente na rua, a gente nem conhece. A pessoa chega lá, entra no aquecimento, começa a treinar com a gente. Aí o pessoal, quem é esse? Eu não sei, e mas é bom, tá aí, é bem legal, Thiago, falar que as pessoas acham que equipe de corrida é para quem quer tempo, é para quem quer pódio. Não, é para todo mundo. Tá entendendo? Exatamente para te ter aquela meta, para te ter um objetivo, para te unir, para te ter motivação. Esse é o interessante. As pessoas falam, mas eu já faço lá minha corrida. Mas quando você tem uma equipe, você acaba tendo a disciplina de sempre, aquela motivação. Isso ajuda muito. Eu queria perguntar até pra vocês, você fez qual Ironman, cara? Na verdade, eu fiz o full em Floripa, né? E fiz mais 4 meios. Olha o milho. Então vamos lá, né? Eu queria perguntar de vocês dois, assim, no dia que vocês pagaram lá, eu paguei, acho que foram uns R$2.000. Fez a inscrição a partir daquele momento. Como é que foi? A disciplina, como é que você pensou e se programou para fazer o Ironman? Primeiro que apertar no botãozinho concluir foi um negócio difícil. O amigo Bruno Tupinambá no telefone comigo. Bora, aperta esse negócio aí. Mandar um abraço pro Bruno também, que é um grande amigo meu. Que foi durante muito tempo um grande parceiro de treino. E ele não desligou enquanto eu não concluí lá. E a partir daí eu concluí o negócio e falei, o que eu fiz? Agora já era, bora lá. E eu vou te dizer que o meu foi um pouquinho mais difícil, porque eu fiz isso em início de fevereiro de 2020. Aí veio a pandemia, e aí transfere a prova. Eu fiz vários ciclos. Começa a treinar, vai ter a prova, marcada a data da prova cancelada. Aí diminui o volume de treino, aí prova remarcada, começa a treinar. Então, uma prova, a minha primeira prova aconteceu 2 anos depois da minha inscrição. Então, foram 2 anos de ciclo. Eu me senti velho agora. O meu Iron foi em 2014, né? E essa nossa parceria, cara, hoje eu estou extremamente feliz por ter recebido esse convite seu, né? E principalmente do lado da Rafa. A Rafa me acompanha desde 2013. Sim. Então, a gente está vindo aí de 10 anos de parceria, né? Como nutricionista e atleta. E hoje a gente tem parceria comercial, né? Ela dos nossos atletas, acho que mais de 50%... se consultam com... Mas eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre o seguinte, a disciplina. Como é que foi a disciplina? Porque é importante as pessoas que querem fazer uma maratona, porque às vezes as pessoas acham assim, cara, eu quero começar, eu quero fazer uma maratona. Peraí, faz aquele primeiro 5 que a gente falou, mas quando a gente se inscreve para uma prova, e aí vamos falar sobre maratona, eu puxei o triatlon porque é o Ironman mais, mas como é que é a disciplina, cara? Eu vou te dar um relato pessoal, né, que em 2014 eu fiz o meu primeiro Iron. Né? Eu fiz logo o full, depois... Não, fiz primeiro um 70.3 Panamá, depois eu fiz o full. Né? E o esporte, ele transforma a tua vida.
Um ciclo de Ironman, um ciclo de maratona, ele transforma uma vida. É isso que eu queria que você... Explica o que é o ciclo para as pessoas. Vamos dizer, eu quero fazer... Quem está assistindo a gente agora? Eu quero fazer uma maratona no final do ano. Ou vamos lá, as pessoas nem sabem que não é maratona, mas a São Silvestre. Eu quero fazer São Silvestre no final do ano. O que é um ciclo? Como é que é a minha disciplina para eu poder fazer essa corrida? Beleza, vamos lá. Para qualquer meta que você almeje, né, você precisa ter um ciclo de treinamento, que são fases. Né? Você tem uma base, onde vai preparar você para toda uma atividade que vem pela frente. E você vai entrar na parte específica do treinamento, onde você vai treinar velocidade, força. Né? E para isso você precisa de muita disciplina. Eu falo que a disciplina é muito mais importante do que motivação, porque, cara, tem dia que tu vai acordar quebrado, tu vai acordar com problema com a esposa, com o filho, com o trabalho, e você vai ter que treinar. Mas sabia, Thiago, que o esporte trouxe essa disciplina para a minha vida. Por quê? Porque como para o triatlon, por exemplo, nós tínhamos que fazer 2 modalidades no dia. Mas nós temos que trabalhar. Sim. E eu tenho filho, marido, casa, era o 3º turno. Então, você tem que aprender a administrar o teu tempo. Que hora você vai treinar? Você tem hora para começar, para acabar, para ir para casa, levar filho na escola, ir trabalhar, atender paciente o dia inteiro, voltar para treinar de novo, para chegar em casa, para dormir, porque amanhã cedo... E o cedo do atleta é muito cedo, né? Para atleta de endurance. O nosso cedo ainda tem a lua lá em cima, né? Sim. E então, estar descansado e descansar o corpo do dia de trabalho, do dia de treino, para no dia seguinte treinar. Então, o esporte, ele trouxe essa disciplina. Eu tinha que ter hora para tudo. Então, mais tarde eu faço. Não pode deixar nada para mais tarde. Você tem que fazer tudo no tempo certo. Senão não dá. Deixa eu falar que em 2014 eu passei por esse ciclo de treinamento. Eu era uma pessoa totalmente procrastinadora. Eu começava, as coisas não terminavam. Eu tinha uma especialização na época, que eu fui formado em administração depois que eu fiz educação física, né? E nesse meio termo eu fiz uma pós de marketing e estava parada. Né? Eu passei pelo meu ciclo de Ironman. Quando eu terminei meu Ironman, 3 meses depois eu concluí minha especialização, que estava parada já há 1 ano, 2 anos por aí. Olha que interessante. O esporte trouxe essa disciplina e hoje, dificilmente, eu começo uma coisa e não termino. Olha que interessante. Quando a gente fala sobre a disciplina, eu lembro que teve um artigo que uma vez eu li no New York Times, que ele falava o seguinte, que antigamente, quem fazia o Ironman, que a gente tinha aqueles cartãozinhos pessoais, eles colocavam o símbolo do Ironman, porque os grandes empresários da Nova York, porque assim, ele conseguia, com aquele símbolo de Ironman, explicar para você assim, se eu consigo cuidar de mim, eu consigo cuidar do seu dinheiro, de qualquer coisa. E mostrava que ele tinha disciplina. Exatamente. Né? A disciplina de tudo, né? Que ele tinha tempo para fazer as coisas, que ele se organizava, que ele tinha vida organizada. Se as pessoas que estão nos assistindo, se quem quiser agora, cara, tô assistindo esse podcast, eu vou começar, realmente vou ter disciplina. O que você fala para ele? Como começar na parte nutricional? Porque eu quero que ele fale assim, cara, como é que vai começar na corrida, mas assim, como é que você prepara esse cara que tá com a cabeça de, putz, eu vou ligar pro Thiago e vou começar a correr amanhã, você tem que preparar ele. Como é que você faz? Coloque a hora na sua refeição. Você tem também essa disciplina com alimentação. Você tem que ter a hora do café da manhã, a hora do lanche para quem faz, o almoço, o lanche da tarde, o horário do pré-treino. Isso tudo faz parte da disciplina do atleta. Ele precisa ter isso. E quando eu falo atleta, não é só o atleta profissional, é o amador mesmo, é o iniciante. Ele tem que ter essa disciplina de ter o horário para comer, para poder manter a alimentação saudável, para comer sem aqueles rompantes de fome, de sair comendo tudo que vê pela frente, entendeu? E também para gerar energia. Porque senão você não vai conseguir concluir teu treino, você não vai ter energia para no dia seguinte treinar, né? Então é importante a disciplina alimentar também, né? E depois, o que eu faço? Se você não tem condições de ir ao nutricionista, arrume sua alimentação, coma comida de verdade, tire o industrializado de casa, coma comidas, coloque as refeições na hora certa, né? Diminua os carboidratos refinados, aqueles, né? Carboidratos que a gente chama branco, com farinha branca, né? O trigo, excesso de açúcar, pelo menos limpa isso. Tira refrigerante da tua vida, diminui a bebida alcoólica. Isso ajuda bastante. Isso é outra coisa, assim, que quando você está num ciclo de treino, a gente que faz isso sabe que não combina álcool com treino. Sim. No dia seguinte está ferrado,
tá pesado, tá inchado, e treinar prejudica. É outra disciplina que a gente tem que ter. Você abre mão de uma festa, você abre mão de várias coisas, do aniversário de família. Por quê? Porque você tem que estar no treino. É muito complicado. Mas, é assim, vale a pena, traz todos os benefícios. E eu digo, tudo isso, Jefferson, em busca de que as pessoas acham que é só a corrida, é só a satisfação. É qualidade de vida. Né? Qualidade de vida, é saúde. A gente consegue chegar mais velho, inteiro, né? Podendo Exatamente, curtir. exatamente. Tiago, já passei na consulta com ela, já me falou tudo. Olha, bota a alimentação, tudo direitinho, ele chega com você. Pessoa que ainda está lá acima do peso e já chega querendo fazer uma maratona. Como é que é a conversa inicial? O que você propõe para ele? Como você vai começar? Primeiro, enfatizar a importância de você procurar um profissional qualificado, né? Porque ele vai te dar todo o direcionamento, vai te explicar minuciosamente para que serve especificamente cada treino, o porquê que você tem que fazer aquilo, né? E passar por progressões de treinamento, né? Ele vai te explicar direitinho de como vai ser o teu planejamento e esse processo evolutivo, né? Esse é o ponto principal. E tem também uma outra conversa que eu tenho com o atleta, quando ele chega para mim e fala, Thiago, eu quero fazer uma maratona. Eu falei, tá, vamos lá, mas o quanto você quer isso? Ah, eu quero muito. Beleza, então você já incluiu a sua família nesse seu planejamento? A sua esposa? Porque assim, você, como a Rafa falou ainda agora, você vai abdicar de fim de semana, você vai abdicar de festa. Então, assim, o seu filho, a sua esposa, o seu companheiro, quem seja, tem que estar incluso no teu planejamento, né? Às vezes conversar, olha, amor, né? O meu filho, a gente vai fazer uma viagem, né? Eu vou participar de uma prova e você vai comigo. Olha que legal. Eu vou correr, depois a gente vai ficar 5 dias passeando na cidade. É o que eu falo para os meus atletas, entendeu? Porque precisa incluir a família, porque se torna o processo um pouco mais fácil. Os meus nasceram, né? Iam de bebezinho, Danielzinho ia para Ironman com 1 ano, a Malu foi na barriga, já foi para vários. Então, para eles, isso é já normal. É normal, né? É normal, né? Mas é assim, você tem que ter parceiro em casa, que entenda as tuas ausências, tá entendendo? Sim. É bem complicado. E uma coisa interessante que você falou, Rafa, é o reflexo que os nossos filhos têm, porque meu filho joga futebol, joga muito bem, agora ele, não sei porquê, quer ser goleiro. Cara, o cara é canhoto, joga fenomenal. Só que assim, eu errei como pai no momento que eu não percebi que ele jogava muito bem, ele já estava vindo numa crescente. E quando foi a coisa meio que para profissionalizar os treinos dele, foi a hora que ele falou assim, não é isso que eu quero. Eu sei que eu jogo bem, eu sei que eu sou bom, mas eu não quero esse nível, porque eram treinos técnicos, mais de 2 horas de treino técnico. Então já tirou aquele prazer, né? Mas assim, então, é um esportista, faz a natação dele, sempre, a natação é a única coisa que é obrigação lá em casa. A Juju faz a natação e faz ginástica, agora ela assistiu já todos os filmes, todas as séries de ginástica, já sabe que a Austrália é um dos centros de referência, já falou que quer morar lá, que quer fazer. Eu achei, cara, fantástico. 8 anos de idade, aquela cabeça de campeã. Mas você viu a referência, né? Você sabe que meu filho, com 6 anos, eu nunca vou esquecer disso. Ele chegou em casa falando, porque ele falou na escola que a mãe dele era atleta. E ele falou, mãe, você sabia que você e a Thaís é uma grande amiga nossa também do triatlo, você e a tia Thaís são as únicas atletas na minha sala. O resto das mães são até mais novas do que você. Eu falei, esse detalhe a gente precisa esquecer, né? Mas elas não fazem nada. Uma criança de 6 anos, né, pensa nisso já. Né? E eu achei aquilo me marcou bastante. Eu achei super importante. Então, ele já cresce com esse pensamento de quanto é importante e quanto ele admira isso. Isso é bacana demais. Você vê esse reflexo, Thiago, na Corre já de começar a vir filhos de pessoas que correram com vocês, que começaram a vir? Sim. Nós temos um atleta lá, o Mirim, o Mikael, ele começou com a gente com 11 anos de idade. Hoje ele tem 13, é o filho da Lilian, né? Ela tá desde o início da Corre quase lá com a gente. E assim, o início dele era brincadeira, era lúdico. Ela falou, Thiago, o Mikael pode treinar na Corre? Eu falei, pode, por que não? É atividade física, todo mundo deve praticar atividade física desde criança. E ele começou fazendo aquecimento, né? Aquela parte lá que é tipo um funcional que o pessoal fala e tal. E depois eu falava para ele, Mikael, vai correr, brinca. Aí eu falava assim, ó, desse poste até o outro, acelera um pouquinho mais. Coisa lúdica, sem planilha, sem nada. Hoje ele já tem planilha. Hoje ele faz 5 km para 29,32. Caramba. Foi o recorde que
Oh, desculpa. 5 quilômetros para 19. Ah, não, porque 29 eu faço. 5 quilômetros para 19,32. Foi a última corrida do Fogo que ele bateu o recorde dele. Caramba, que E eu legal. acho que eu não sei se eu tô errada, né, Thiago? Mas criança, ela nasce sabendo correr, né? Exatamente. A gente, quando ele A fica gente- velha, a a gente gente volta a desaprende, a gente aprender. Vou falar uma coisa pra aprendendo. vocês que eu achei interessante. Uma vez, eu não sei onde a gente estava num local aberto, e aí foi correr eu e os meus 2 filhos. Cara, quando os 2 começaram a correr, que eles botaram a mãozinha e eles vinham fixo aqui, eu falei, cara, olha como é que é, cara. Eles já nascem assim. Exatamente, A gente criança. depois- Na ponta criança do pé, sabe, A gente sonha correr na ponta do pé. Enquanto você tá batendo pilão aqui. Exato. E a eles gente vai vão na ponta do pé. desaprendendo isso com o passar do tempo. Exatamente. Então, quando a gente volta a treinar, a gente volta a reaprender a correr, porque a gente nasce com isso, das brincadeiras de rua, de correr, né, da manja, né, de todas as brincadeiras a gente já nasce com isso. Então, eu acho que as pessoas perguntam muito isso. Acho que para ti também, né, Thiago? Ah, meu filho pode já correr? Ele tem 13 anos, ele pode correr? Pode. Ele já nasceu correndo. A minha mãe me colocou para fazer natação com 8 meses de idade. É. Né? Eu também coloquei meu filho nessa Com 8 idade. meses eu já brincava lá eu morava num condomínio lá no Parque 10 chamado Malibu, ficava de um lado da piscina, minha mãe jogava para a professora me jogava e ia nadando direitinho, entendeu? Meninos, deixa eu aproveitar aqui só para fazer o merchan. O nosso grande patrocinador, Vacinar, Amanda Alecrim, o Thiago Souza. Queria agradecer muito vocês. A Vacinar está cuidando de Manaus. Então, assim, como eu falei no começo, não sei, Rafa, eu já fiz a minha meia-culpa. Veio a pandemia, o calendário vacinal dos meus filhos está todo atrasado. E aí, legal, tem um QR Code aqui na tela que vai aparecer canto superior esquerdo de vocês. Bate, tira uma foto, manda para eles, eles vão olhar, vão ver quais são as vacinas que está faltando. E aí, às vezes, já aproveitar, tem vacina HPV, tem outras vacinas também que pode aproveitar, botar em dia. Quem tem viagem internacional, a Rafa, que gosta também de coisa. Já fomos bom nisso, né, Rafa? Tá tão o dólar cara agora, a gente já foi bom nisso. Por aqui tem umas coisas boas. Tem muita Quem coisa sabe boa. o meio Iron do Panamá, que é no início do ano. É, Legal, isso é muito bom. Eu até brinco, né? As pessoas falam, vamos viajar para fazer. Eu falei, em Manacapuru ninguém quer fazer. Olha só, meninos, voltando, Thiago, eu queria te perguntar uma coisa que é interessante. A maioria das pessoas que começam a correr simplesmente assim, compram tênis, tá? E a gente pode até falar sobre isso depois, sobre tênis, que é o grande mundo do tênis, né? Sim. A única coisa que eu falo para a pessoa só que só compre o tênis um número maior do que o seu pé, porque quando inchar, mano, se estiver correndo, isso é se for... importante. Mas assim, elas acham que... Para que eu preciso de técnico de corrida se eu já nasci correndo? Me fala sobre planilha, qual a importância de ter um técnico e ter uma planilha de treino de corrida? Beleza. Primeiro, porque é importante você ter uma assessoria ou um treinador, né? Recentemente eu publiquei um artigo, né, sobre lesões em corredores, né, que é prevalência de lesões em corredores de ruas e fatores associados. Então, assim, dentro da pesquisa que eu fiz, não foi achado evidência nenhuma de que a corrida lesiona, né? E o fator associado à corrida, que está mencionado lá, que mais aparece, é o atleta que se lesionou não tem treinador. Né? Então, 70% das pessoas do universo que foi estudado, 70% dos que se lesionaram não tinha treinador. Então, por quê? Porque falta orientação. Falta justamente a pessoa... uma pessoa capacitada para prescrever uma modulação de treino, né? Falar em que zona você precisa treinar, porque nem todo treino é para morte, nem todo treino você precisa bater Eu acho que o treino ele leva a longevidade na corrida, porque você não lesiona, então você consegue manter por mais tempo aquilo ali. Ô, né? Thiago, eu ia brincar o seguinte, 70% é que não tem treinador e 30% é que não fez o que o treinador mandou. Também tem essa. Porque às vezes a gente prescreve um treino em Z2. O que é Z2? É uma corrida tranquila que você pode correr e conversar, sem estar ofegante, nem nada. E é importantíssimo esse tipo de treino. Só que o atleta, às vezes, não consegue compreender e quer fazer todos os treinos de uma forma muito rápida, muito forte, porque ele acha que só dessa forma melhora, né? Só que existem várias valências que a gente treina dentro da corrida, que é a força, a velocidade, o endurance, a economia de corrida. E para cada valência dessa, existe uma zona de treinamento específica, entendeu? Então, é muito importante um treinador para que ele te coloque dentro dessas zonas e trabalhe essas zonas no momento específico do seu treinamento. Entendeu? E eu acho importante porque com esse ciclo de treino, a gente aprende a conhecer o corpo da gente, né? Sim.
a respiração passada, né? Quando você lesiona, você entende, o teu corpo ele sinaliza. Mas a gente às vezes faz de doido, mas o corpo sinaliza isso pra gente, que não tem alguma coisa que não tá legal. Então, treino é importante para isso. Pra gente aprender a conhecer também o corpo e ver até onde ele vai. Ô, Rafa, falando ainda sobre planilha, a gente vai puxar aqui, você vai fazer uma alimentação específica para o atleta. O que você muda? Vamos dizer, eu e o Thiago, a gente que corre ali 5h30 da manhã. O que você fala para essa pessoa que vai acordar mais cedo, que vai fazer o exercício dele já cedo, porque vai seguir o dia? Eu e você, a gente vai consultório, pegar menino, leva menino. O que você fala sobre a mudança da planilha da alimentação? Primeira coisa, Jefferson, é assim, as metas que acontecem quando você faz o planejamento da corrida, você faz o planejamento da alimentação também, né? Qual é a tua meta? Ah, Rafael, eu quero correr para qualidade de vida, para desestressar. Ok. Então, eu já sei que o teu gasto energético não é tão alto quanto uma meta de fazer uns 5 km mais rápido, me preparar para uma maratona, tu tá entendendo? Então, o planejamento é uma alimentação saudável, com qualidade de vida, para manter tua saúde, entendeu? Agora, quando você tem uma meta, por exemplo, de uma prova, assim, quando você entra no ciclo dessa prova, que geralmente são 3 meses, não é isso, Thiago, antes da prova, você faz o ciclo de alimentação para isso, né? Você tem que diminuir o percentual de gordura, aumentar a tua massa muscular, melhorar a tua força, hidratação, porque lesões na corrida também vêm por desidratação, por falta de músculo. Não é só no treinamento. A alimentação também errada lesiona o atleta. Então, a gente também faz esse preparo desse ciclo na alimentação, dependendo do teu objetivo. Quem quer só qualidade de vida, um café da manhã legal, tenta trocar o pão francês, né? Aquele famoso tentador pão francês. Para um tubérculo, a gente tem infinidade de coisas aqui na região. Tem cará, tem a macaxeira, tem a batata doce. A própria pupunha, riquíssima em vitamina A, fibra, gorduras boas. Né? As pessoas pouco consomem, é um alimento legal. Tem o cuscuz, que hoje é o queridinho de todo mundo, né? O que eu vou comer? Aqui na nossa região, a gente tem um grande problema, porque nós somos grandes consumidores de carboidrato, quase nada de proteína. Né? Nós consumimos muito carboidrato, quase nada. Arroz, feijão e farinha. E o macarrão, tem que ter o macarrão. Tem o macarrão. Esqueceu da mistura ali, o arroz, macarrão e farinha, né? Então, aí você vê o pedaço de peixe ali pequenininho, a carne pequenininha, salada não tem espaço. Acabou, não tem espaço no prato da salada. Não deu. Ela é muito volumosa, não deu. Exatamente, né? Então, eu falo de manhã, coloca um queijinho, coloca um ovo. Né? Tem gente que fala, o queijo tá caro, bota o ovo. Ovo é proteína limpa, proteína maravilhosa. Já foi muito marginalizado, graças a Deus. Ele hoje é queridinho, hoje né? em dia, lá são duas cartelas de ovo por semana lá em casa, cara. Então, eu falo, coloca um ovo ali no teu cuscuz, coloca na batata doce, entendeu? Come banana cozida, banana pacovão maravilhosa pra gente comer cozida. Pode ser assada. Só não vai fritar tua banana, pelo amor de Deus. Agora, eu vou enaltecer aqui o trabalho da Rafa, que ela me acompanha desde 2013, né? Eu fui pro Ironman 2014 com 6% de gordura, né? Ela prescreve até hoje a minha estratégia de alimentação pro dia da prova, né? E assim, com 6% de gordura não pode ter erro, né? Porque você pode ter qualquer problema dentro da prova se tiver algum erro alimentar. Acabou. Porque você não tem muito estoque de energia, né? E, cara, eu fiz uma prova maravilhosa, assim como eu venho fazendo e melhorando. Hoje eu tenho 41 anos, hoje eu corro melhor do que 10 anos atrás, né? Mas eu levo muito em consideração essa parceria que a gente tem, que às vezes a pessoa fala assim, a dieta com uma coisa maçante, que você faz com sacrifício. E não é. A Rafa olha para mim assim, Thiago, o que tu tem na tua casa? Aí ela fala bem assim, isso aqui, tu tira, não vai comer nunca mais. Isso aqui... Aí tem coisa assim, isso aqui, Thiago, moderado. Isso aqui, você come sempre. Né? Então, assim, ela vai apenas adequar a sua alimentação com o que você já tem em casa. É trabalhar com a realidade da pessoa. Isso foi perfeito para mim. Eu não precisei ir atrás do queijo lá do Himalaia. Não teve isso. Mas sabe o que é interessante isso? Que as pessoas perguntam assim, não tenho dinheiro para dieta. Você gasta mais no iFood, meu querido, pedindo. E acham que a gente vai passar, sabe, couve de Bruxelas, o queijo, sabe? Eu falei, não, gente, é o feijão com arroz, é a salada, é a carne. Às vezes é o modo de preparo, às vezes é a combinação, é a quantidade. É isso que a gente planeja legal. E interessante, Rafa, de a gente falar até... falando um pouquinho sobre ciclo, entender assim, quando a gente está preparando, porque eu vejo muito isso, quando eu estava me preparando para o Iron, cara, o primeiro mês ali do ciclo ainda é um tempo que você tem para perder peso, assim, mais rápido.
Mas depois você começa a ter que tomar cuidado, porque senão você perde massa magra e vai lesionar, vai machucar. E aí, isso é uma coisa interessante que você falou, sabe? Às vezes as pessoas querem uma prova longa, vamos lá, uma maratona, um Ironman, um meio Ironman, uma outra maratona. E eles chegam para mim, eu quero perder peso no ciclo. Eu falei, a gente vai ver agora o que vai acontecer. Teu corpo naturalmente vai. Mas ciclo é para treinamento. Tá? É a gente ajustar a força, tudo isso. Você tem que lembrar dessa perda de peso já antes. Então, antes de você começar o teu ciclo para uma prova longa, isso eu estou falando de provas longas, você tem que emagrecer antes. Porque na época, né, do ciclo, eu tenho que estar te preparando para a prova, não para te emagrecer. Né? Acontece esse emagrecimento, mas a gente tem que ter cuidado. Porque se eu fizer uma dieta muito restritiva para te emagrecer, tu vai perder massa muscular. E é padrão ouro hoje, né? Rafa, e um medo que as pessoas têm, eu já passei por isso, que é, começou a fazer exercício físico, as corridas de rua mesmo, a pessoa está preparando ali, porque a gente falou um pouquinho sobre disciplina, e a motivação, muitas vezes é assim, eu vou me inscrever para a corrida tal. Só que as pessoas começam a não entender que quando você mesmo atleta amador, existe uma responsabilidade com o seu corpo. Porque você não dá para ir na internet e ver lá, eu vou fazer uma dieta cetogênica. Sim. Cara, se você não está acostumado, o carboidrato é onde vai chegar. O quanto é importante o carboidrato na vida de um atleta? Vamos lá, depende da prova, né, que ele vai fazer. Depende do estado físico dele, entendeu? Eu tenho atletas muito magros que fazem... Thiago, vamos lá. O Thiago, ele faz prova para velocidade e ele faz prova para distância. Tem como fazer uma dieta cetogênica para ele? Acabou a prova dele. Ele não vai ter energia. Ele não tem estoque, entendeu? Então, a gente tem que fazer provas longas, isso é importante, esse ciclo, porque tem provas que a gente se alimenta durante a prova. A gente tem esse aporte durante a prova. Então, tudo isso, né, a alimentação para o próprio atleta é muito diferenciada. Você querer fazer a mesma coisa, eu fazer o que você faz, o que ele faz. Nós somos atletas, apesar de fazermos o mesmo esporte, nós temos treinos diferentes, né? Estilo de corpo diferente, horários diferentes. Então, isso depende de pessoa para pessoa. Né? Então, isso é muito diferenciado. Como o teu treino. Né? Se você pegar um treinador que bota o treino para todo mundo igual, corre. Isso é importante, a gente tem que respeitar a individualidade, né, cara? Se a gente tem paixão pela performance, a gente não pode... Se a gente pensa em performance, a gente não pode generalizar. Tem que ser específico, né? E eu falo para meus atletas, cara, a gente tem que pensar em performance. Performance não é você subir no pódio, é você melhorar. Isso é performance, né? E você não consegue fazer performance sendo generalista. Você tem que ser trabalho minucioso, individual. E o profissional... tanto na nutrição quanto o treinador de corrida, né? Ele vai te ajudar o atleta a identificar sinais do corpo, né? Thiago, eu tô com uma dorzinha, talvez para ele fosse uma dor qualquer, mas o treinador, pela experiência, vai saber identificar, pô, isso aqui pode ser algo a mais que você fez, né? Você descansou bem, você não descansou, né? E isso é importante, você acordar no dia e você sentir seu corpo, se naquele dia seu corpo está preparado para fazer um treino de VO2 máximo. Né? Tem atleta meu que liga, Thiago, eu não dormi legal, eu acordei, tem uns que ferem até a frequência cardíaca. Né? Acordou assim, pô, Thiago, eu acordei com o meu basal é a frequência cardíaca em repouso, né? Com 60. O que tu acha? Falei, você dormiu bem? Você comeu bem de noite? Você se hidratou? Não fiz nada disso. Falei, cara, então vamos mudar seu treino? Vamos ajustar aqui um pouquinho, né? Porque vale muito mais você deixar de fazer um treino desse de potência e botar uma rodagem leve do que você se lesionar e ficar 2, 3 semanas sem treinar. Rafa, corrida de rua, a gente falando especificamente, a gente está acostumado aqui em Manaus, sempre tem corrida, muita corrida de 5 e 10 quilômetros. Eu brinco porque, assim, quando eu tenho corrida de 5 e 10, eu sempre vou na de 5 por 2 motivos. Uma, na tentativa de diminuir o pace, quer dizer, melhorar a velocidade. Segunda, depois de 5, eu pego o meu celular, filmo, tiro foto com todo mundo, fico na bagunça. E eu entendo assim, com o passar do tempo, eu respeito o meu corpo, porque eu sei que para fazer 10, treina mais, melhora mais. Mas assim, hidratação e alimentação. As pessoas que estão nos ouvindo que, eu me inscrevi numa corrida de 5 quilômetros, o que eu faço no dia? Pego ou não pego água? Quando é que eu tenho que tomar um isotônico ali no meio da corrida? Explica um pouquinho sobre o dia da prova. Então, a hidratação, ela acontece antes da prova. Não só no dia da prova, né?
fala ali 24, 48 horas antes da prova, mesmo que sejam 5 quilômetros. 5 quilômetros em Manaus é mais ainda, né? Porque você pega um dia de verão, sol danado, porque aqui a gente começa as corridas, apesar de começar às 6 horas, 7 horas da manhã, tá muito sol, tá muito quente, a gente desidrata muito. Então, eu sempre falo assim, hidrata no dia anterior, acordou de manhã, a primeira coisa que você faz, toma água, te hidrata. Tenta colocar ali uns 500 ml de água para dentro. Se não vai de uma vez, quem não está acostumado, porque vai ter náusea, enjoo, tudo isso. Começa a tomar ali 200, depois toma 200, até a hora da prova ter concluído esses 500 ml. Durante a prova, posto de hidratação, bebe água, tá? Não bebe muito, porque você não vai conseguir correr, né? Vai barrigar muito. Exatamente. Vai dando pequenos goles, bochecha, cospe, isso já dá uma assimilação, né? De resfriamento também do corpo, o corpo absorve melhor. Molha a cabeça, isso também é importante, né? Para baixar a temperatura corporal, até para essa hidratação acontecer de melhor forma. Baixa a temperatura corporal também. Isotônico, gel, devo fazer? Se você nunca fez no dia da prova, não faça. Isso eu sempre falo, é uma ladainha já. Se você não está acostumado, não fez o teu treinamento com isso, dia da prova, não faça. Vá do mesmo jeito que você treinou. Ah, eu ia sem tomar nada. Continua assim, tá? Uhum. Dia de prova, não é para experimentar nada, tá? Ah, mas o que o gel pode fazer? Pode te dar dor de barriga, pode te dar dor de barriga, enjoo, vômito, tudo isso. Ô, Rafa, eu lembro de uma vez que a primeira vez que eu tomei um carbogel específico, mais caro que tem, o pessoal, pô, é maravilhoso, foi quando eu fiz o meu primeiro triatlon. Cara, eu tinha comprado, guardei só para usar esse dia, eu usava outro. Bateu, a sensação era como se fosse, sabe, cimento dentro do estômago. A coisa começou a embrulhar e eu comecei a passar mal. E eu tomava água e parecia que não diluía, simplesmente era o cimento com a água do lado. E eu comecei a desesperar no meio de uma prova porque, assim, eu caí na besteira De experimentar, né? de experimentar alguma coisa no dia da prova, que eu não tinha experimentado antes. Porque isso a gente acontece. Você compra o gel, aí, eu vou comprar um. Não, comprar 1 ou 2. Experimenta. Não deu certo? Vamos experimentar outro, entendeu? Então a gente faz isso. Com cafeína, sem cafeína, vamos experimentar. E aí a gente vai testando. Ah, esse aqui foi o melhor, senti mais energia, absorção rápida. É esse aí. Então não troca, é esse aí. Ô, Thiago, vou ter prova, geralmente as provas acontecem no domingo. O que você fala para ele no final de semana? O que faz no sábado, no domingo especificamente? Faz alongamento? Não faz? Faz exercício no sábado? Porque tem uma turma que fala assim, esquenta um pouquinho no sábado, faz só um pouquinho só para deixar quente. O que você fala? Individualização, né? Eu, particularmente, Thiago, domingo eu tenho prova, eu preciso fazer alguma coisa sábado. Uhum. Porque eu desestresso, eu paro de pensar um pouco na prova, dissipa um pouco aquela ansiedade, sabe, da prova. Porque, cara, eu tenho 41 anos, já fiz várias provas, mas eu vou fazer 10 quilômetros aqui em Manaus, eu fico nervoso, cara. Uhum. Né? Então, assim, isso vai de cada um. Tem atletas que precisam um pouco mais de descanso, então no sábado não faz nada. Então, é para a gente olhar com carinho para aquele atleta, né, e prescrever o que é melhor para ele. Né? Como a Rafa falou, a individualização. Né? Tem gente que se dá bem com gel, tem gente que não, tem gente que vai com uma paçoquinha para a prova. Né? Então, tem seu valor, né? A paçoquinha tem o seu valor. Então, assim, a gente realmente olhar para o atleta e olhar ele como um indivíduo. Né? Eu particularmente, gosto de prescrever para os meus atletas alguma atividade leve no sábado, tipo uns 20 minutinhos de trote, uns 30 minutinhos, para quem vai correr no domingo uma prova. Né? Sabe o que é interessante, vendo o Thiago falar? É a nossa vivência como, né, atleta, para a gente passar isso para os pacientes, né, para o cliente dele, para o aluno dele. Quando ele te conta uma história, você fala, eu já passei por isso. É a tua vivência, né? Eu sei o que é isso. Né? É muito interessante isso. Né? Ah, eu como, não como, se eu vou ter dor de barriga. Se eu não vou... Gente, eu como nutricionista. Eu já passei mal com gel, eu já fiquei enjoada com gel também, entendeu? Isso acontece, né? Então, essa vivência é muito interessante para quem começa a atividade física. Porque você consegue falar sobre a parte pessoal, né? Você fala assim, não, mas... Você imaginou ele prescrever corrida não for corredor? Ele não vai entender né, o que o aluno dele passa. Né? Ele não sabe o que é ali, para quem vai fazer uma maratona, 1 quilômetro 36, né? Que é horrível. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tive um amigo que não era para falar o nome dele, mas o Dr. João Bergamasco, ele comprou um tênis e
colocou para usar no dia de uma prova? Nunca tinha usado. Cara, Faço ou não faço? Me conte aí, porque... grande chance de dar errado. Então, assim, no dia da prova não se testa nada. Tu tem um ciclo de treinamento de 3 meses para treinar para usar aquele tênis, Até a roupa. aquela roupa. A roupa, o short, tudo Inclusive, isso. vou aproveitar aqui a oportunidade. Opa, vamos lá. Agora a camisa a sua camisa da Corre. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui é um motivo de grande orgulho nosso. É uma camisa aqui muito bonita, né? E com material biodegradável, né? Ele é feito com garrafa PET. Eu posso falar o nome da empresa que Lógico. é a Culpa, né? Uma empresa de Blumenau, lá em Santa Catarina. Cara, né? linda camisa, cara. O material é feito com garrafa PET e se ficar em contato com a natureza, em 3 anos ela está... Já é biodegradada, já está tá decomposta. Cara, Né? que Então, legal. E ela eu já tenho a minha, e ela é super eu refrescante. trouxe para a Rafaela porque ela já tem a branca e a preta. E ela é super refrescante, a cor Tá dela é bem linda. gostosa. E ela é um tecido gelado. Quanto mais você sua, começa a gelar o pano. Então, e é importante o material, né, que a gente usa. Muita gente, o pessoal fala assim, Thiago, qual é o melhor tênis do mundo? Cara, é o tênis que funciona para você. Cada pé é um pé, né? Mas aquele tênis da marca tal com carbono. Eu falei, cara, nem sempre o tênis de carbono vai ser o melhor para você. Isso depende do seu nível de performance, depende de peso, depende de tudo. Isso serve para camisa, para short. Tem gente que prefere uma bermuda de compressão, tem gente que prefere um short, né? Tem gente que gosta de camisa de manga, tem gente de camiseta. Agora tem a corrida, né? A gente tem hoje muitas coisas que podem ajudar isso. A primeira coisa é você descobrir, né, o tipo da tua pisada, isso ajuda bastante, né? Sim. Até para adequar um tênis legal, conversar com pessoas sobre isso, porque eu já caí na besteira de pagar o tênis que todo mundo estava comprando. Eu uso ele para academia, gente. Não dá para correr. Eu comprei um tênis de uma marca que também todo mundo usa. E aí eu comprei, no primeiro 100 km que eu fiz, eu tenho uma lesão de joelho. Ele era muito fechado atrás e, cara, eu fiquei com uma dor no joelho imensa. Eu dei esse tênis pro meu irmão, eu falei assim, mano, toma, não dá. Então, assim, individualizar, as pessoas acham muito isso, acham que, assim, é um tênis mágico, um número mágico, tudo é mágico, que vai servir para todo mundo. Eu já vi gente falar que aquele tênis de quase R$2.000 é muito bom, como eu já vi gente correr muito bem, falar que aquele de 300 lá, tá ótimo para ele. Então depende do pé, depende da pisada. E ainda tem, Thiago, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque assim, eu tenho um tênis com um drop mais baixo para dia de corrida que eu vou fazer tiro. Eu tenho um tênis que tem um drop que ele é mais grosso, que quando vai fazer provas de endurance. Então assim, eu tenho, na realidade, quem corre tem mais de um tênis. E tem aqueles que dão uma dor no coração de ter que botar ele de fora, e eu queria que você falasse sobre isso. Tipos de tênis até aí, tempo de rodagem, porque tem uma hora que a gente tem que botar ele só para ir pro shopping. Beleza. Assim, drop é a diferença entre o calcanhar e a ponta do pé. A drop de 6, tem 6 milímetros de caimento, é como se fosse um saltinho do tênis, né? E tem a questão da altura do solado. A gente, normalmente, via de regra, a gente fala para os atletas mais pesados usar um solado mais amortecido para amortecer o impacto. Isso é interessante, Thiago, porque muita gente que está acima do peso, tá? Quer comprar um tênis com drop menor, tá? Espuma de não sei o que, não sei... Meu amigo, protege teu joelho, compra o maior, né? Isso é interessante, sabe? E assim, quem quer ter 2 tênis? Normalmente a pessoa utiliza um para rodagem, que é o mais amortecido, e para tiro, aquele mais baixinho, né? Eu sou da época que só existia tênis baixo. Não tinha outro, e vai né? muito da questão de adaptação, Sim. né? Então, assim, quando lançaram esses tênis com os drops mais altos, eu comprei um. O lançamento de uma marca importante, né? Comprei e vou testar. O Tupinambá também comprou e nós tivemos o mesmo problema. A gente teve um problema no calcanhar devido ao drop, porque a gente estava acostumado com um drop bem baixinho e a gente caía sempre com a ponta do pé, e com esse drop mais alto forçou com que a gente pisasse um pouco mais com o médio pé, porque a gente chegava mais rápido no solo, sabe? E isso causou quase um esporão no calcanhar. Né? E eu e ele ficamos 2 meses de molho por causa do tênis. Então vai muito de adaptação. E é interessante falar para as pessoas que estão nos assistindo que é o seguinte: o melhor tênis para mim, e o meu coach, o Márcio Soares, ele foi junto comigo, foi o tênis mais barato que eu tive. Exatamente. O mais barato é o melhor para mim. Então, assim, eu só mudo ele, eu uso ele muito no treino, e só mudo ele quando eu preciso de provas grandes, de endurance. Então, fazer 10 km ou mais, geralmente a gente vai com drop, aí já é uma outra coisa, já é um outro pensamento
de ter um amortecedor melhor, porque ele é pé duro mesmo, mas ele é o que eu treino, ele que faço 5 quilômetros e ele foi mais barato. Não, o engraçado é que o corredor, ele não quer gastar, às vezes, com um sapato caro, mas com tênis ele compra. Mas se você for pensar, se botar na ponta do lápis, eu queria que você até voltasse para falar isso. Se botar na ponta do lápis o tempo que eu vou usar esse tênis e que eu vou... E toda vez, não sei se vocês já viram, mas toda vez na minha rede social que eu compro um tênis novo, eu tiro uma foto e coloco assim, meu mais novo plano de saúde. Porque é um plano de saúde para mim. Exatamente. Eu falo assim, se você me oferecer um sapato a R$1.800, eu vou chiar. Tá doido, não dá. Agora, o tênis, eu falo... Boa. Dá pra comprar. Vamos passar quantas vezes? Às vezes. O problema não é o valor. Espera aqueles cupons do Instagram. O problema não é o valor, é quantas vezes a gente consegue parcelar. Mas por que esse cuidado, Thiago, de tempo de rodagem do tênis e tem uma hora que a gente realmente tem que deixar ele de lado? O tênis ele é composto por vários tipos de materiais. Uns são mais resistentes, outros não, né? Então, assim, em média, um tênis dura, né? Entre 400 e 600 quilômetros, né? Tem marcas que tem uma sola embaixo, até de marcas de pneus. Esses duram um pouco mais, tu pode utilizar um pouco mais, mas tem outros que são direto na espuma, né, e desgastam muito rápido. Né? Ah, Thiago, eu posso usar 1.000? Pode usar 1.000 quilômetros do seu tênis. Só que você tem que entender que talvez ele não tenha a mesma funcionalidade em relação a amortecimento, absorção de impacto ou até de propulsão que alguns dão do que quando ele está novo. Né? Então, você tem que sempre analisar. Desgastou um pouco mais. Né? Eu vejo que a sola já está muito comida para um lado que você pisa um pouco mais pesado. Então, já está começando na hora de pensar em trocar. Eu particularmente, eu tenho uma coisa assim, quando eu gosto de um modelo de tênis, eu vou comprando. O mesmo modelo. Eu vou dizer para você que eu fui inventar de tentar outros amores e eu tenho 3 do mesmo cor. Você tem aquelas marcas que você já se dá bem com ela. Aí quando você inventa de pro, fica com ódio depois. Hoje eu tenho uma marca parceira nossa, né, que eu tenho o mesmo modelo dele, eu tenho as 3 cores. Sim. Aí tem um outro modelo, eu tenho 2 cores. Né? São tênis que eu gosto muito e são os que eu mais uso hoje. E aquele modelo. A própria marca tem outros modelos, mas eu não uso. Eu gosto daquele que eu venho usando que adaptou muito bem a mim. Olha, interessante falar, até as pessoas que estão nos assistindo, a gente vai falando muito sobre preço de tênis. Eu lembro que eu comprei um tênis, o mais caro que eu tenho foi com placa de carbono. Eu lembro que eu vi uma live, não lembro quem foi falando, um ortopedista falando de todas as complicações que começaram a aparecer por causa da placa de carbono. Exatamente. Por quê? Porque a placa de carbono, ela te propulsiona para frente. Então, assim, quem está acostumado a pisar meio pé para frente, ele tem um equilíbrio, só que o organismo dele o corpo já está acostumado. Para mim, que piso muito, ainda um pouco mais para trás, do médio para trás, você muda toda a fisiologia da sua corrida e você se dá mal. Exatamente. Se você ficar usando ele direto. É interessante essa sua observação, que normalmente quando um aluno meu vai pedir Thiago, eu vou mudar de tênis. Qual é a orientação que eu dou? Independente da marca, procure um tênis com as mesmas características do seu anterior. Né? Vamos supor, você tem de uma marca A, e o drop é 6, com material lá, Knit, não sei o quê. Tenta da outra marca B que você está pretendendo comprar, manter o mesmo padrão, o mesmo drop, entendeu? Porque você precisa de adaptação. Né? Você trocar de um drop, você vai colocando aos poucos aquele tênis no teu treino, começa com um treino mais curto, tal, até que quando você vai iniciar na corrida, Thiago, eu estou saindo do sofá, eu sou sedentário, né? Eu nunca corri. Você vai passar por adaptação. Eu falei, então você não vai correr nesse momento, você vai caminhar, depois você vai caminhar e correr e vai ficar intercalando até que seus tendões, ligamentos, a musculatura, todo o teu organismo esteja preparado para receber essa carga de treino que vem pela frente. Então, nesse caso, quem está começando é um tênis confortável e com drop um pouco mais alto. Talvez sim. Para quem está acima do peso, eu acho que é importante falar para vocês que estão nos assistindo, que decidiu que agora vai correr realmente e que está achando que 1.800 é caro.
não fale dessa água, não beberei, porque se você se apaixonar, você vai estar parcelando em 12 vezes. Mas também é outra coisa que as pessoas falam muito assim, não vou correr porque eu não tenho dinheiro para comprar aquele tênis. Gente, não precisa daquele tênis. Pega o teu tênis que tá lá, né, coitado, jogado lá no fundo do armário, tira a poeira dele e coloca... Né? Exatamente. O que eu mais uso não é o mais caro que eu tenho. O que eu uso, o mais caro que eu tenho é para dia de prova. Exatamente, né? As pessoas não entendem que é só um dia específico que você vai fazer a prova. Exatamente. Meninos, a gente está terminando o nosso podcast, passa rápido demais, mas eu queria que vocês deixassem as suas redes sociais, como é que o pessoal entra em contato com vocês, porque eu tenho certeza que várias pessoas que assistiram agora falam assim, cara, vou ligar para a Rafa, vou já marcar uma consulta com ela, vou ligar para o Tiagão, vou começar a correr que eu quero que ele passe uma planilha. Rafa, rede social, me conta aí, cara. Né, o Instagram, Rafaela, com PH e 2 L's, né? Cara, é bem bacana, né? A mãe tava animada, falando assim, não, bota o PH, bota 2 L's. É nome de rico, nome de rico. Vou dobrar o L para ficar mais complicado ainda. Então, se quiser lá mandar mensagem, quer ouvir um pouquinho mais, quer conversar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que isso acontece com a gente, nós somos apaixonados por corrida, isso não é trabalho, é prazer, né? Graças a Deus eu tenho... né, essa felicidade de trabalhar com o que eu gosto. Falar de corrida, falar de natação, de triatlon, de ciclismo, isso para mim é prazer. Rafa, outra coisa, CBN Manaus, qual é o dia que você está fazendo a sua... Então, dia de segunda-feira, 12h30, minha coluna tá lá... 1h30. 1h30. Minha coluna tá lá, eu sempre dou dicas de alimentação, não só para quem faz atividade física, mas falando sobre nutrição no geral, para quem quer se alimentar bem, para alguns cuidados, em particular da saúde. Né? Então, toda segunda-feira, 1h30, estou na CBN. Palestras também, olha, eu e a Rafa, a gente começou uma parceria esse ano, vai bombar a parceria, palestras, sempre nós vamos falando. falar bastante coisa legal, nós vamos vir agora com algumas coisas, assuntos bem interessantes, para quem quer começar, para quem já faz, né? Colocar meta, o que é possível, o que não é possível, direcionar, isso é muito interessante. Eu acho que o mais importante é o seguinte, a gente vai falar a real, eu e a Rafa, a gente vai dar palestra, a gente fala o seguinte, olha, tem essa toda a teoria, mas vamos falar o que acontece na prática. Eu acho que foi o mais legal. Exatamente, porque é aquele negócio que nós falamos, né? Nós vivemos isso, nós sabemos as dores, nós sabemos as coisas boas, tudo isso. Eu tava perguntando pro Thiago antes, eu falei assim, Thiago, tu já algum dia tu acorda sem dor? Porque eu não, eu tenho dor todo dia. Gente, mas é tipo um Alzheimer, né? Dói, mas você vai lá, eu brinco. Dói, mas é gostoso. Começou o treino, esquece. Mas isso é uma coisa legal, né? Quando você começa a correr, a fazer alguma atividade, eu falo para todo mundo, você está com sono, você está cansado, você teve problema no trabalho. Ali no início, os primeiros 15 minutos, 20 minutos, aquilo tá pesando. E depois vai passando. E até que esse negócio tá bom. E aí você vai continuando. É trabalhar um pouco a cabeça, porque vai passar e vai chegar a parte gostosa. Tiagão, por favor, eu queria que você desse as suas redes sociais, tanto da Corre quanto a sua também. Quem quiser, de repente, entrar em contato, fale aí. A minha pessoal, Instagram, né? É tri_Thiago. E da Corre é corre.esportiva. Lembrar, Corre... K-O-H-E. Eu achei uma sacada maravilhosa, cara, da Corre. Depois eu te conto o porquê do Corre. Então, pode entrar em contato lá, tem o link na bio, vai direto pro WhatsApp corporativo, a gente responde, né? E se quiser melhor, é só chegar lá no Mindu, né? Terça, quinta e sábado, 6 da manhã e 19 horas, para um treino experimental, com certeza você vai gostar. Pessoal, a gente já vai acabando. Mais uma vez, se inscrevam no canal, aproveitem. Vejam, eu acho que é importante, depois de tudo que a gente falou aqui, vejam o Instagram deles. Não são só rostinhos bonitos. A gente tá no dia a dia, eu acho que é importante. E eu acho que assim, eu tinha que ter o respeito de falar sobre quem quer correr para emagrecer, de trazer profissionais que... o respeito que eu tenho da Rafa maior é exatamente isso. Não é só uma pessoa que está passando a dieta, ela está lá, ela está treinando. A gente passa pedalando um para o outro, correndo oi. O Tiagão é meu parceiro, todo final de corrida eu tô lá, tomando água lá com a turma dele, sentando, bate-papo e, cara, um carinho enorme. E você é sempre bem-vindo lá na nossa equipe. Meninos, muito obrigado. Pessoal, até o próximo Jeff Podcast.